Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo, o programa já com 9 anos no ar, né? Fizemos isso o mês passado, completamos 9 anos no ar o programa A Voz do Espiritismo, programa radiofônico para toda a região de Araçatuba, com 5.000 watts de potência da Rádio Bandeirantes AM de Araçatuba. E também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br, que também já completou 4 anos no ar, né? Nosso site. E de uns tempos para cá, também com a imagem, né? Estamos produzindo a imagem também para todo o planeta. As matérias que colocamos na rádio, né? Nós também disponibilizamos no site avozdoespiritismo.com.br. Hoje nós temos a alegria de receber o Sebastião Camargo, né? Sebastião Camargo proferiu palestras em toda a região de Araçatuba, em várias cidades, né, da nossa região, e aqui também em Araçatuba proferiu palestras maravilhosas, e nós vamos fazer uma entrevista, fazer um bate-papo aqui com o Sebastião Camargo, e também contamos com o nosso amigo Vladimir, que é do Hospital Benedita Fernandes, é um dos funcionários do hospital, é um dos dirigentes do Centro Espírita Benedita Fernandes, e também participa conosco aqui sempre como entrevistado, né? Hoje é o contrário, hoje ele está sendo um deles também, e ele ajudará nesse trabalho, nessa matéria com Sebastião Camargo. Primeiramente, vamos ouvir os cumprimentos do nosso convidado de hoje. Uma alegria imensa estar aqui. Um abraço a todos os teleouvintes, podemos dizer assim. Muita gratidão e paz, muita luz a todos. Vladimir Vitoriano da Silva. Realmente satisfação novamente, viu, Nelson, de participar desse seu projeto, que caminha muito bem, né? Estamos aqui também com a grata satisfação, né? Nós temos aqui um entrevistado desta oportunidade. Realmente nos deixa muito contentes. Quero agradecer aqui o Xará, né, o Nelson. Nelson Xará não quis participar aqui não, né, Xará? É lá do Centro Espírita Francisco de Assis, né? Um abraço para você, um abraço para a Joyce, tá? E o nosso amigo João Saraiva. João Saraiva, eu brinco com o João sempre a hora que eu chego no centro, quando chego no centro, esse é o nosso cinegrafista, né? É o João Saraiva, que sempre que possível, né, João? Ajudando a gente no trabalho, né? Na parte de filmagem, na parte do áudio, né? Sempre que possível, o João Saraiva ajudando a gente aí nesse trabalho, né? Bom, Sebastião Camargo, né? Autodidata, iniciou-se nos estudos da doutrina em 1983, aprofundando-se nos ensinamentos espíritas, seguindo as 3 principais vertentes do ensinamento universal dos espíritos: filosofia, ciência e moral. Trabalha para a causa do Cristo por amor e se dedica há 15 anos ao projeto O Despertar da Consciência. Em 9 de maio de 1999, formou juntamente com amigos o primeiro grupo, né? A Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Há mais de 5 anos é apresentador do programa O Despertar da Consciência na rede Boa Nova de Rádio e rede Mundo Maior de TV, dividindo seus conhecimentos com mais de 100 grupos organizados e orientados por essa proposta iluminadora e libertadora de consciências, espalhados por vários países, diz ele. Os ensinos dos espíritos transmitidos por meio de nossa mediunidade intuitiva não trazem nada de novo, mas sim velhas novidades, fecha aspas. E pretende interagir com os telespectadores que poderão escrever para o programa, né, os questionamentos que serão respondidos posteriormente. Isso no seu programa, nós vamos passar aqui o site, inclusive, já. Sebastião Camargo orienta grupos de estudos nas Fraternidades Espíritas Joana de Ângeles, localizada na rua Michel Tomé, 294, no Jardim Santo André, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. André Luiz, né, de Castilho, São Paulo, né, Bezerra de Menezes, de Paraíba, Mato Grosso do Sul, Francisco de Assis de Andradina, e assim vai, né? Semanalmente, ele mantém um site na internet e pretende transformá-lo em uma universidade de estudos à distância da doutrina dos espíritos. Que beleza, hein? A Fundação O Despertar da Consciência, né? Bastante prestigiado o lançamento do livro, né? O Despertar da Consciência, inclusive, né? Do Átomo ao Anjo, de autoria de Sebastião Camargo, ocorrido no sábado, dia 27, na Biblioteca Municipal de Três Lagoas. Aqui está falando sobre o livro, né?
sobre o livro. E se você tiver mais algo a acrescentar sobre esse livro, depois você fica à vontade, tá bom, Sebastião? Nós vamos então, trabalho, né, digno, um trabalho muito grande, nosso amigo Sebastião, né? Vamos então já com o Vladimir. Vladimir, você faz alguma colocação já para o Sebastião? Como nós nos encontramos aqui, a gravação está sendo efetuada no Hospital Benedita Fernandes, né, aqui em Araçatuba, e nós, como trabalhamos aqui o nosso grupo espírita, né, Centro Espírita Benedita Fernandes, nós trabalhamos com desobsessão, nós trabalhamos no atendimento a grupos organizados das sombras. Então eu gostaria de uma palavra do Sebastião, o que ele tem percebido, já que ele percorre, né, o país, outras localidades, como que os centros espíritas têm se preparado para o atendimento a estes grupos organizados das sombras, se realmente tem sido feito um atendimento efetivo destes grupos mediúnicos, ou se realmente ainda é deficitário no meio espírita. Aí, Sebastião Camargo. Lamentavelmente, nós vemos muito pouco estudo e muito fenômeno. Como recomendou Allan Kardec como únicos meios para a cura do obsediado, que seria a oração fervorosa e a transformação moral do indivíduo, nós vemos muitos grupos, sim, em busca do fenômeno e pouco resultado prático, porque se pregamos a esses irmãos necessitados que se organizam contrários à mensagem do Cristo, nós precisamos dar o exemplo daquilo que falamos para eles durante as reuniões. E normalmente não é o que vemos na prática. Por faltar essa evangelização dos próprios trabalhadores, na maioria dos casos que temos presenciado, com exceções, é claro, tem muitos grupos organizados e com muito estudo e conhecimento de causa, fazendo trabalhos belíssimos, e gostaríamos que todos fizessem da mesma forma, porque a doutrina necessita de um estudo aprofundado para compreendermos as suas bases e a sua proposta essencial. A questão dos livros de André Luiz, esses assuntos que você também tem tratado nos seus livros, ele traz um apanhado muito grande de informações na questão celular, a questão ele até chama, né, de seres microscópicos como irmãos nossos, né, que estão sob os nossos cuidados, no sentido de nós trabalharmos junto a eles a educação, domesticação seria a palavra, eu também não sei se essa palavra fica muito bem nesse aspecto. Você concorda com esses aspectos que André Luiz sempre trouxe nos seus livros? Muito embora muitas vezes está nas entrelinhas, né? Por isso que as pessoas confundem às vezes, né, Sebastião? Exatamente. Quando estudamos o caso do vampirismo em Missionários da Luz, a maioria pensa que são entidades, né, organizadas como seres individualizados que adquiriram a forma humana. E ele estava falando de criações mentais que todos nós criamos diariamente, né, os vírus psíquicos, os embriões psíquicos. E ali, no caso citado, ele estava falando desse ataque de forças mentais que normalmente criamos ao elaborar pensamentos, emoções, palavras, etc. Então ele tratou a obsessão desde as primeiras bases em nosso lar, mas curiosamente quando chegamos em Sexo e Destino, ele já não fala mais de obsessão, fala de parcerias. Então eu gosto, desencarnei, e alguém que continua encarnado também gosta, nós fazemos uma parceria para usar o mesmo instrumento. Então é fantástico e pretendemos para o futuro trabalhar esse mecanismo dentro das 13 obras principais de André Luiz, pegando essas entrelinhas acerca desse processo obsessivo, da auto-obsessão, até porque nós colocamos 4 facetas dessa obsessão em nossa obra. O primeiro seria a obsessão pela ofensa e pelo revide, de encarnados para encarnado. Criamos um vínculo, né, de perturbação entre ambos. Em segundo lugar, por afinidade. Eu gosto, alguém que desencarnou continua gostando e fazemos coisas em parceria. Em terceiro lugar, a obsessão do desencarnado para o encarnado quando o desencarnado encontra as matrizes no encarnado.
E em último lugar, que é a maior parte, é mais de 90%, é o que nós chamamos de auto-obsessão com Joana de Anjos, até André Luiz citou algumas coisas, onde os conteúdos do próprio ser, das N personalidades já vivenciadas, se chocam diante das realidades existentes. Você citou logo no início a questão da exemplificação. Na realidade, um exemplo do próprio Cristo, né? O próprio Jesus deixou na sua obra pedagógica a questão da exemplificação. Por isso que ele veio também, né, na matéria, para estar bem próximo, né, do nosso plano, dos planos também contíguos ao nosso. E essa questão, ela tem ficado muito em segundo plano. Como que nós que trabalhamos, que servimos ao Cristo, podemos intensificar este conhecimento, ou este exercício de exemplificação junto aos nossos irmãos, não só espíritas, né, mas como um todo, né, toda a sociedade, porque a doutrina espírita ela não é sectarista, ela é universalista. Então, quando nós atuamos para as pessoas em geral, independente de crença, independente de qualquer outro aspecto. Como que nós podemos, então, atuar de maneira mais segura junto a esses irmãos? Temos nas bases da doutrina muitos exemplos, conforme no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando os benfeitores relatam: exemplo não vos faltam, o que faltam é boa vontade, que é rara. Então nós vemos em Pestalozzi o Evangelho vivo. Porque se falarmos de Jesus, alguém fala, mas Jesus está muito distante, embora se fez um de nós. Pestalozzi foi e é o Evangelho vivo e conseguiu o que conseguiu por conta deste comportamento, e deixou muito claro que o educador, em relação a educando, só teria autoridade se ele viver na vida prática o que ele prega na teoria. E nós vemos vários outros personagens na história, mas ficaríamos com Emmanuel com duas citações em duas obras, As Servidores do Além e Fonte Viva, onde ele fala que se vivenciássemos 1% do cristianismo que expressamos pelos nossos lábios, já libertaríamos toda a terra de todo o mal. E em Servidores do Além, ele mostra que a criatura que serve pelo prazer de ser útil, sem esperar recompensa, sem esperar gratidão, aplauso ou reconhecimento, ele progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos para a solução de todos os problemas. Então não é muito difícil exemplificarmos aquilo que acreditamos, se percebermos que os primeiros beneficiados somos nós mesmos. E se percebermos a partir das obras de Leon Denis, Um Grande Enigma, por exemplo, que o efeito do exemplo de um reflete no conjunto, e lembrarmos de Mahatma Gandhi, que sozinho pacificou mais de 600 milhões de seres, poderíamos fazer muito pela causa do Cristo e principalmente pela causa espírita. Que beleza, hein, Vladimir? Quem me dera, né? Bom, um dia a gente chega lá, né? Um dia a gente chega lá, com certeza. E para a gente realmente trabalhar esse aspecto junto à doutrina. Por exemplo, você colocou na sua palestra, né, que foi realizada essa semana, que eu assisti lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, que Kardec é só o iniciador do espiritismo, né? E nós percebemos que queridos irmãos nossos, né, de doutrina, têm muitas dificuldades porque eles estão muito apegados ainda aos atavismos, né, do passado, e se prendem muito à questão de não avançarem. Eu não sei se seria medo de avançarem, seria medo de descobrir algo mais avançado, ou possibilidades de crescimento e de evolução. Você percebe que o psiquismo humano, ele muitas vezes até trabalha contra esta lei natural da evolução, como os espíritos bem deixaram claro, né, no Livro dos Espíritos, que é a lei do progresso. Essa dificuldade pode ser trabalhada de maneira coletiva, ou o próprio ser, ele consegue também superar esses atavismos? Eu creio que aqueles que afirmam que fora de Kardec não há espiritismo
ainda não estudaram. Pode até ter lido alguma das obras de Kardec, mas estudar as 32 obras que ele deixou para que nós apreciássemos, creio que não. Porque se estudar algumas questões do Livro dos Espíritos, questão 628, por exemplo, ele já perceberia que há em todos os segmentos germes de grandes verdades. E se estudarmos o Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai recomendar que leiamos de tudo, os prós, os contras, não ficar limitado nem a um único autor, nem a um único sistema. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele mostra, mais uma vez, que os ensinos dos Espíritos têm uma característica própria, é universal. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tem ou não a crença, poderia receber. E se viajar nas obras do considerado apóstolo do Espiritismo, que se não fosse Allan Kardec, seria Leon Denis, o organizador dessa doutrina, nós vemos na obra No Invisível, por exemplo, ele afirmar que por mais vasta que fosse a informação kardeciana, não deveríamos ficar limitados a ela, porque o próprio mestre Allan Kardec pediu para que avançássemos. E Hermínio Corrêa de Miranda, em Diálogos com a Sombra, por exemplo, ele afirma: o Espiritismo começou com Kardec e não terminou com Kardec. Então, se a doutrina é progressiva, como Kardec deixou em A Gênese, no capítulo 5, no capítulo 1, no item 55, o Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Se a ciência demonstra que ele está equivocado em um ponto, ele modifica aquele ponto. Se ela traz novas informações, novas revelações, ele as aceita. Ele só não aceita fantasias, algo que não possa ter comprovado na prática que tenha sua eficiência para a transformação do ser, e principalmente algo que venha desconfigurar a sua base. Mas qualquer coisa que venha somar para alargar o pensamento do codificador, da codificação, do ensino dos espíritos de modo geral, seria muito bem-vindos e deveríamos estar abertos, entendendo esse sentido universal da doutrina, conforme retrata a obra de Kardec e dos seus continuadores. Muitas pessoas, como você falou, a questão do estudo da doutrina espírita, nós percebemos, pelo contato, pelas conversas, também as palestras que nós estamos proferindo, né, em alguns lugares, muitas pessoas desconhecem a doutrina. Por exemplo, Kardec ele tem um pequeno livro, né? Não é nem um livro, é chamado Catálogo de Obras para uma Biblioteca. Exatamente. E o último capítulo desse livreto, né, deste catálogo, são justamente obras contrárias ao Espiritismo e que ele recomenda que uma biblioteca espírita tenha essas obras contrárias. E aí nós percebemos o quê? Que uma grande quantidade de nossos irmãos chegam mesmo a censurar determinadas obras, chegam mesmo a censurar determinados autores, e nós percebemos que não foi bem isto, né? Que o exemplo também de Kardec abrindo, sem ter medo de colocar a doutrina em risco, porque tudo que aquilo que ele estruturou com auxílio, com a ajuda dos espíritos superiores, ele tinha certeza que era o caminho, né, que era o início, que era uma boa base, justamente obras básicas, né, basilares. E hoje a gente percebe a grande dificuldade de outros irmãos, né, da atualidade, de aceitarem algumas informações que nos chegam e que não são necessariamente espíritas, né? Pelo título espírita. Essa dificuldade também você recomenda como que nós podemos trabalhar para superar e continuar, claro, difundindo a doutrina espírita através da exemplificação, do estudo. Tem um amigo nosso aqui do Benedito Fernandes também que chama esses companheiros de espíritas ortodoxos, viu, Sebastião? Mas são dignos de nossa compreensão e de nossa misericórdia. Nós, com certeza, um dia fomos assim. Eu lembro das minhas memórias. Então, se estudarmos, não precisaria irmos muito longe. Se analisássemos as obras de Gabriel Delany, de Camille Flammarion, de Gustave Gelée, de Alexandre Aksakov, de Leon Denis,
e de outros da época de Kardec, para ver o avanço em cima da própria codificação, que eles já deram só nesse toque inicial, já mudaríamos de opinião se assim posicionássemos. Mas para aqueles que leem na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec falar do panteísmo, e depois tem a paciência de ir lá na questão 144 e já ver que ele pegou a metade da ideia do panteísmo e já colocou como verdade fundamental. Porque o panteísmo tem a ideia que tudo nasce de uma única alma, tem uma experiência e retorna a esta alma e perde a consciência. E lá permanece todos os seres nascendo da mesma alma, do mesmo ser, da força do universo, o que nós chamamos de Deus. Nascem dele as individualidades, só que ao retornarem não perdem a consciência. Então muitos não percebem esses detalhes na própria codificação. Como na questão 151, por exemplo, na resposta, a soma dos espíritos não forma um todo, e nós vemos que esse trajeto do princípio inteligente e o processo de individualização, e hoje, na atualidade, vemos coisas que na época não foi possível. Por exemplo, na questão 14 do Livro dos Espíritos, Deus é a causa, mas não é o efeito. Onde está o efeito? Dentro de quem? De qual? Onde está esse espaço entre o autor e a obra? Hoje vemos, na voz, nos ensinos de Carlos Torres Pastorino, por exemplo, um dos maiores teólogos espíritas que eu conheço, ele mostrar que em Deus tudo é imanente, nada sai dele, tudo nele existe. Então, muitas coisas que foi colocado como a base da codificação que já foram ampliado a sua compreensão e a maioria não perceberam, por desconsiderar esses autores iniciais e principalmente obras como André Luiz e Emmanuel, porque tem casas, já que citaram algum desses amigos, que odeiam Chico Xavier e tudo que ele fez. Outros detestam Divaldo e tudo que ele está fazendo. Então, lamentavelmente, falam que só ficam com Kardec, mas parece que não entendeu nada que Kardec quis dizer na realidade. Perfeito. Agora, na palestra, me referindo novamente à palestra do Bezerra de Menezes, você se referiu à questão da evolução, do princípio espiritual. Você disse, primeiramente, no reino mineral, vegetal, animal. Aí você colocou uma etapa intermediária para chegar ao reino hominal. Você poderia nos dar mais informações sobre essa etapa intermediária entre o animal e o hominal? Seria um prazer e honra falar desses irmãos tão queridos. Allan Kardec preferiu chamá-los de pré-humano, sub-humano ou humanimalidade. E eu achei mais chique o terceiro nome, embora às vezes a gente tropeça até na palavra para entendê-lo. Então esse é o chamado elo perdido que, enquanto a ciência não reconhecer a existência desses seres que André Luiz menciona em suas obras, que Ramatiz também menciona, que Miramês e vários outros autores, que precisaríamos entendê-los, que Allan Kardec estudou-os e mostra na Revista Espírita, e nós catalogamos em 2 capítulos de nossa obra, falando da existência a partir da codificação, e depois de várias outras facetas com outros autores. E os elementais não existem só no reino, entre o reino animal e hominal. Na realidade, eles existem em todas as frequências, porque Allan Kardec colocou-os como responsáveis pelas vicissitudes dos átomos, ou seja, pela organização e dissociação dos elementos subatômicos. E nós vemos, no caso de Aulus, nos domínios da mediunidade, falar que um fóton é uma entidade viva da natureza, um elemental. Ramatiz mostrar ele na estrutura de um elétron, e assim sucessivamente nós colocamos em várias frequências. Então é sempre uma alegria falar desses seres que organizam os perfumes das flores, como Allan Kardec conversou com o espírito das flores, com o anjo das crianças, que protege as nossas crianças das peripécias que elas fazem para não deixá-las se machucarem devidamente. Então eles existem em todas as frequências e é o que quisemos mostrar inicialmente, mas pretendemos no futuro voltar à baila com maiores detalhes, mas vamos ver se não vamos ser queimados vivos com essas informações iniciais. Mas Sebastião, isso é independente do espírito chamado anjo de guarda. O anjo de guarda, na atualidade, nós o entendemos como nosso Cristo interno na visão de vários autores consagrados. Então, o que antes pensávamos que estava fora, hoje percebemos que, na voz também, mais uma vez, de Carlos Torres Pastorino,
que o Cristo interno é que escolhe o que seria melhor para a personalidade em atuação. E além dele, existe o Deus interno. E Joana fala que esse Deus interno, a individualidade, manifesta-se ou expressa-se por meio do Cristo interno. E até lembramos de Jesus quando ele afirmava: não sou eu quem faço as obras, o Pai as realiza através de mim. Então nós vemos o espírito, a consciência, a individualidade se expressando através desse anjo de guarda, desse mentor, desse Cristo interno, para passar as informações por meio da mente à personalidade que está atuando no universo perispiritual, físico e no meio em que se encontra. Certo. Retornando a essa etapa intermediária, agora eu me lembrei do livro Libertação, de André Luiz, onde eles estão numa chamada Cidade Estranha, né? No umbral, no baixo umbral. E lá ele entrando nesta cidade, né, neste conglomerado urbano, ele se depara com outros seres além dos seres humanos, que são seres de menores estatura menor, inclusive com família, porque ele conseguiu identificar pai, mãe e crianças, né? Ou seja, seres infantis dessa espécie, eu não sei se seria esse o termo. Esses são esses seres elementais, e a gente percebe que as pessoas, né, os espíritas, às vezes eles veem essas informações nas obras, né, por exemplo, esta que eu citei, mas eles não conseguem assimilá-las, não conseguem concretizá-las, né, entre aspas, né? Fica difícil para que eles entendam e compreendam essa questão. Seriam os seres elementais? Exatamente. E ele chegou não só desse estágio que você viu, já de seres bastante pequenos, até o reino mental. Porque quando ele vai retratar a matéria mental, ele fala que ela é composta de seres vivos inumeráveis em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E chamou, como Allan Kardec chamou também em uma de suas obras, como seres inferiores da criação. E de inferiores, não acredito hoje que nem Kardec nem André Luiz usaria a palavra, mas menos experientes, sim. Então nós vemos na obra de Camille Flammarion também, em Deus na Natureza, se alguém estiver assustado com a sua informação, vai assustar um pouco mais, porque ele mostra seres, como eu disse na palestra, com 1/1000 de milímetro, né, correndo na velocidade de um cavalo a galope, com a força de um cavalo, buscando o seu almoço nos abismos de uma molécula d'água, que também são os elementais. Então, eles existem em várias frequências, compondo o que nós chamamos as formas e o processo de individualização do princípio inteligente da origem até a sua destinação, rumo à angelitude. E diante de tantas informações, de tanto conhecimento, nós próprios nos deparamos com uma certa limitação da nossa mente. Muitas informações, elas chegam até nós, mas nós temos dificuldades em aceitá-las, né? Por exemplo, eu cito o meu próprio caso, eu sempre falo isso, né, para as pessoas que me acompanham. Um dos primeiros livros que eu li em 2000, quando eu me passei a estudar a doutrina, foi A Caminho da Luz, de Emmanuel. E Emmanuel cita lá realmente aquela reunião de seres angelicais, né, que se reuniram 2 vezes na proximidade do planeta, e entre eles estava Jesus. Quer dizer, naquele primeiro momento, essa informação, para mim, eu não consegui assimilá-la. Eu não percebi a grandeza desta informação. Aprofundando-me no estudo da doutrina, lendo outras obras, outros autores, aí eu me deparei com a informação de que Jesus não era o único. Jesus era mais um. E eu tive realmente dificuldade, apesar de todo o estudo que eu já havia feito, de aceitar. E eu tive que lutar comigo mesmo para que essa informação fosse assimilada. Como é que nós podemos trabalhar melhor a nossa mente, né, o nosso ambiente psíquico, para essas informações fluírem de maneira mais fácil? Tirar as cercas e os cerceamentos, vamos colocar assim.
Porque quando Emmanuel afirma que Jesus era o governador supremo do planeta Terra, atingiu o grau de evolução máximo em relação a nós terráqueos, mas não era ele o governador do sistema solar. Informações que começam ali a caminho da luz, continuam numa entrevista dada à LBV em 1954 e culmina com Herculano Pires na obra A Era dos Espíritos, onde Chico insiste na informação e Emmanuel fala que ele não conseguiria suportar a informação, ele insiste e Emmanuel começa a mostrar uma tela mental, mostrando que o nosso sistema solar estava girando em torno de uma constelação, que era, no caso, Andrômeda, e o governador de lá não era o do sistema solar. E que esta constelação girava em torno de uma galáxia e o governo da galáxia não era o da constelação. E essa galáxia que girava em torno de uma nebulosa não era também governada pelo mesmo ser. E a nebulosa menor girando em torno de uma nebulosa maior, que também, com certeza, orientada por um outro ser. E hoje sabemos que os universos, as dimensões cósmicas, e assim nós chamamos de Cristo cósmico, quem gerencia uma dimensão. Então, estar com a mente aberta e não ter ideias pré-concebidas ou ideias prontas, que o Espiritismo não tem nenhuma ideia pronta, estar com algo em aberto, se vier algo para acrescentar, para ampliar, para... Até como usando as palavras de Kardec, se alguém ou algo nos apresentar uma proposta mais convincente, mais coerente, mais lógica, nós seremos os primeiros a mudar de barco. Eram as palavras de Kardec. Que beleza, hein? Que hierarquia, hein? Que hierarquia maravilhosa, hein, Vladimir? Pois é, né? E a gente sempre trabalhando a questão da limitação, né? Da nossa verdadeira limitação. Eu sempre faço um exercício assim para tentar compreender um pouco mais o universo. Além claro, de todas as informações que nós temos da astronomia, né, da ciência hoje. Então eu procuro me desapegar do egocentrismo olhando um formigueiro, por exemplo. Formigueiro ali nós vamos encontrar quantos milhões de seres num formigueiro. E não são só as formigas, né? Nós sabemos que as formigas, elas têm o quê? Ela tem o cultivo de determinadas bactérias que vão fornecer alimentação para elas. Quer dizer, existem outros seres, todos envolvidos nesse mesmo esquema. E impressionante que eu me impressiono e eu utilizo esse exercício olhando cada formiguinha, sabendo que cada uma será um dia um Cristo, governador de um sistema. Então, desta forma, eu tento compreender um pouquinho melhor o universo. Será que eu estou no caminho certo? Esse é o processo de individualização, como já afirma muito claramente Pietro Baldi na obra A Grande Síntese. Cada individualidade é constituída de individualidades menores, que por sua vez de outra ainda menores até o infinito negativo. E nós somos componentes de individualidades maiores, que por sua vez de outras ainda maiores até o infinito positivo também. Por isso que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo, o princípio inteligente do universo, até o arcanjo, naquele momento foi citado, porque o próprio arcanjo começou por ser um átomo. E assim sucessivamente. Sebastião, passou aqui pela minha cabeça. Dentro desse raciocínio, logicamente, será que aquelas criaturas de 2.000, 3.000 anos atrás tem alguma coisa, um raciocínio um pouco lógico de falar os deuses, né? Tantos deuses. Não poderia ser, não estou falando que tá, gente? Estou perguntando para o Sebastião o que ele acha disso, que passou aqui pela minha cabeça agora. Deus ser um conjunto de seres desses quilates que você citou há pouco? Não poderia, não, ele é. Porque isso está na própria codificação e obras complementares. Então, vários autores da época de Kardec chegaram a essa condição que Deus é a síntese de tudo. Da mesma forma que o nosso corpo físico, por exemplo, tem uma média de 200 quintilhões de células e não 100 trilhões que a ciência, né, costuma mensurar. Então, nós vemos em nosso corpo vários sistemas, cada sistema com seus órgãos, cada órgão com suas células. Se observarmos só uma célula sanguínea, com uma média de 280 milhões de moléculas. Cada molécula com 10.000 átomos. Agora, quantos elementos subatômicos são usados para a constituição de um único átomo? Então, nós vemos que Deus é o que nós
falamos os engenheiros siderais, na minha visão, e alguns autores já falam também, não passam de pensamentos desse arquiteto cósmico tornado visível. Da mesma forma que um pensamento expressado pela nossa consciência chega em nosso corpo biológico como um hormônio, como um mensageiro químico, com capacidade de ordenar, de reorganizar setores do nosso universo biológico, Jesus, que veio desse Cristo cósmico, como uma das personalidades, a semelhança de um pensamento nosso chegando ao nosso universo físico. Só que ele num plano maior, a nível macro, vindo de um universo para gerenciar um planeta. Da mesma forma que um pensamento, uma emoção sai do nosso universo consciencial para transformar num microelemento com a capacidade de conversar com um átomo, com a molécula, com a célula e assim sucessivamente. Diante desta grandeza toda, né, que nós estamos aqui tentando descortinar, como é que um ser humano, né, como é que um espírita, por exemplo, que ele se chateia porque quando ele chega para a reunião onde ele vai participar, tem alguém sentado no lugar dele e ele fica chateado com aquilo. É uma resposta, né, que ele recebe do seu próprio interior. Como que nós devemos, então, trabalhar essa questão do desapego? Eu estou só citando o exemplo de uma cadeira, de um centro, mas sabemos que tem irmãos que governam o centro, é dono de centro, dono de consciências, como nós já fizemos no passado, né? Na realidade, nós só estamos repetindo, né, o que nós fizemos no passado. Então, como é que a gente faz para trabalhar esse desapego? Trabalhar esse desapego para realmente nos abrirmos à proposta do Evangelho de Jesus. Fora aquele vício, né, secular, né, que temos, né, do poder, né, do comando, né, do mando, né. O desapego das ideias, em primeiro lugar, acho que já era de grande ajuda nesta problemática. Então, nós vemos nessas situações, se a pessoa estudasse e compreendesse só a questão número 1 do Livro dos Espíritos, acho que seria o suficiente quando fala o que é Deus. Se ele entender que tudo que existe é Deus, que a cadeira e a pessoa que está sentada na cadeira também são manifestações de Deus, ele voltaria na sua consciência, lá no Evangelho de Mateus, parece que Pedro também diz algo semelhante, aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e odeia o seu semelhante que vê, é um mentiroso. Porque como ele pode odiar Deus? Porque quem está ali é Deus também. Porque se nós fazemos parte desse macro ser ou essa macro consciência, nós somos deuses também. Porque o próprio Cristo disse isso, vós sois deuses. Quando compreendermos que a água que está ali na mesa, a toalha da mesa, a própria mesa, o piso, tudo que existe são manifestações dessa consciência cósmica, pensaríamos duas vezes, não só em reclamar um lugar na cadeira ou ser o dono disso ou daquilo, porque não somos donos de coisa alguma. Porque nós mesmos, como já dizia Buda, uma pessoa que foi reclamar para ele do marido, falou, como? Seu marido não é seu, seu marido é do mundo. Mas o meu filho, mas seu filho também não é seu. Seu filho é da vida. Mas você também não é de você, você é de Deus. Então, quem tem a segurança de quanto tempo vai durar o nosso corpo físico e até o nosso corpo perispiritual se não cuidarmos adequadamente? Então, quando entendermos que tudo que existe é vivo e tudo são representações ou manifestações de Deus, vamos pensar duas vezes em apegar a ideias, a situações e isso ou aquilo, achando que somos donos de alguma coisa, quando na realidade a única coisa que temos são os nossos valores morais vivenciados na prática, porque teoria já não entra nesse processo consciencial. Muito bem, como diz o próprio Chico, não sei se são essas exatas palavras, mas o sentido é esse. E tantas pessoas conviviam com ele, né? Eu permito que todos sejam como quiserem e eu como acho que devo ser, né? Exatamente. Joana também tem uma frase semelhante: dê a outro o direito de ser como queira, mas a mim o direito de que ele não perturbe o meu universo, e nem eu o dele, e assim por diante.
Então, diante de todas essas colocações, para ficar um pouquinho mais claro para os nossos, né, que estão acompanhando conosco, os nossos amigos. Isso é muito importante, assim, uns termos mais simples, às vezes, como você está pedindo agora, né? Porque temos muitos ouvintes, né, lá no rádio principalmente, muitos ouvintes que às vezes não conseguem entender uns termos mais técnicos, vamos dizer assim. A questão da necessidade do contato do princípio espiritual, né, do princípio inteligente da criação, com a matéria. Realmente é uma questão essencial para este ser que está evoluindo, ou nós poderíamos pular essa etapa, por exemplo? Nós poderíamos pular a etapa aqui no programa, porque isso dá um seminário. Porque muitos acham que o princípio espiritual, o princípio inteligente, é algo diferente da matéria. Ele próprio é que constitui a matéria. Por isso que um dos maiores enfoques do livro é este. Isso com Leon Denis e com vários autores. O próprio Kardec chegou à conclusão, ainda no Livro dos Espíritos, que o elemento era único. Tudo cresce, tudo evolui. Ele já não disse mais diferente. E na obra A Gênese, ele mostra que há em todo o cosmos um só elemento. Então, Leon Denis já começa a clarear isso, mostrando que em determinado momento ele é chamado de energia, em outro de fluidos, em outro de princípio vital, em outro de matéria densa. Mas com Hernani Guimarães Andrade, estudando André Luiz, na obra Psiquântico, aí ele dá um show. Porque respeitado em mais de 140 países, ele afirma que o elemento é único, e que após ele condensar-se e transformar-se na matéria, ele eleva-se a nível de elemento psi, e é este elemento psi, ou átomo psi, como ele narra, após passar pela matéria, é que individualizado vai formar a individualidade, o espírito imortal, e não mais o princípio inteligente. Mas a pessoa vai ter que estudar o livro e poupar-se, porque tem mais de 200 obras sintetizadas num só volume, para facilitar, em especial, a compreensão do princípio inteligente. Porque o que deu nó na minha cabeça é quando Kardec anota na questão 613 que cada ser organizado, de acordo com a obra que desejaria construir e a capacidade de seus órgãos em trabalhar essa energia, assimilaria uma porção de princípios inteligentes. Até então eu pensava que o princípio inteligente saía daqui e chegava lá como se ele fosse inflando. Aí eu percebi que ele ia unindo uns aos outros e formando individualidades. Por exemplo, um átomo de hidrogênio se une a mais 3 elementos da mesma monta ou da mesma espécie. Então, 4 elementos de hidrogênio se unem, liberam 2 elétrons, rebaixam 2 prótons para nêutrons e formam o segundo elemento. Aparentemente é uma única entidade, mas se olharmos, vamos ver 4 átomos formando uma só realidade. Isso é o que nós chamamos de processo de individualização. A soma de incontáveis personalidades formando uma só individualidade, conforme retrata Joana de Angelis também. A pessoa lendo esse livro precisava pegar um bom dicionário do lado também, né? E a tabela periódica, né, João? É complicada a coisa, né, Sebastião? Não, mas nós tentamos facilitar ao máximo. Fizemos um glossário que já evitaria da pessoa pegar o dicionário. Então fizemos um glossário já pensando nisso. E se ela estiver aberta ali com tantos fragmentos e as conexões, dá para entender com tranquilidade. Ela precisa despir-se das ideias preconcebidas, porque senão ela vai se confundir. Então, a pessoa que quer manter as mesmas ideias, é melhor não ler o livro, porque ela vai se confundir. Agora, se ela está à busca das suas origens, a compreensão de sua natureza para a construção de uma destinação feliz, eu aconselho que leia o livro. Repete o nome do livro para nós, porque o rádio, eu trabalho tantos anos no rádio, eu sei que muitas vezes a pessoa pegou a conversa às vezes meio, né? Meio andando, já qual é o livro mesmo? Aí a pessoa fica curiosa pelo livro. Qual o nome? Repete para a gente, por favor. O livro é O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo. É um estudo de mais de 3.000 anos, um projeto que fizemos bem antes do Egito ainda. E agora que estamos compreendendo o próprio elemento que tentarmos compreender Deus de lá. Então, uma síntese de mais de 600 obras do plano físico e do espiritual, facilitando a compreensão da origem, natureza e destino do ser. Para o ouvinte adquirir o livro, qual que é o endereço? Tem o site, né? Pode ser em nosso site, www.sebastiaocamargo.com.br, mas, teoricamente, ele deveria estar em todos os distribuidores do país, porque a editora e distribuidora Francisco
Xavier encarregou de colocar nos principais distribuidores do país, e ele já se encontra em incontáveis livrarias, né, distribuidores. Mas espero que ele esteja em breve em todas as livrarias de fato, porque em algumas ainda não conseguimos encontrar, mas se a pessoa tiver dificuldade, ela pode entrar no site ou ligar para o DDD 11 2455 8138 em São Paulo, ou 34 3671 2237 em Minas Gerais. Também os irmãos darão assessorias. Vladimir. Agora vamos um pouquinho da questão mediúnica, né? Eu realizo um trabalho para tentar entender o momento presente que nós estamos vivendo, além, claro, de todas as informações que nós temos lá no Livro dos Médiuns, próprio Livro dos Espíritos, né? Para entender um pouquinho a trajetória ao longo de toda a história humana da questão mediúnica. Tentar entender desde quando que os espíritos estão presentes no dia a dia do ser humano, né, através das informações que nós temos na história. Por exemplo, tem um livro que fala sobre as pinturas rupestres, que elas teriam, então, essa é a tese defendida pelo autor, de que essas pinturas rupestres, elas teriam origem mediúnica. Claro que aqueles seres não tinham a mesma capacidade psíquica que nós temos hoje, né? A mesma facilidade da comunicabilidade, mas eles utilizariam de determinados artifícios, né? De determinados métodos para conseguirem esse contato com a espiritualidade. Como que você entende esta questão do acompanhamento espiritual da humanidade? Nós fomos um pouco mais além disso aí, mostrando esse intercâmbio entre todos os seres em qualquer frequência vibracional ou estágio evolutivo, que é a linguagem não verbalizada para o reino mineral, para o reino vegetal, para o reino animal, e a linguagem verbalizada a partir. Mas essa comunicação existe de todos os tempos, deste e de outros planos, já que o ensino dos espíritos é um ensino cósmico, na visão de André Luiz. Então é uma doutrina que sintetiza para nós no planeta Terra alguns fragmentos desse mecanismo cósmico. E as primeiras coisas que Allan Kardec testificou antes de expandir o pensamento foi a causa de tudo que existe, Deus, a lei, da reencarnação, a preexistência e a sobrevivência do ser, o intercâmbio entre os dois mundos e etc, etc. Vamos falar assim, os rastros ou fragmentos deixados nos últimos 20 mil anos de história, se percebe nitidamente essa comunicação deste com outros planos. E muitas pessoas acham estranho quando fala-se de extraterrestres. A maioria dos seres que estão encarnados na Terra são extraterrestres. Kardec falou com extraterrestres no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita. Chico Xavier começou a falar, porque sua mãe fez uma excursão ali para o planeta Marte, Júpiter, etc. Já acharam estranho. Mas esse intercâmbio existe não só entre os seres espirituais do nosso orbe com os encarnados, mas do nosso com outros incontáveis orbes que estamos em plena conexão. Inclusive, conta-se que Chico Xavier, em uma viagem, né, de carro, né, observaram um disco voador, né, e ele pediu para o motorista parar. Não sei se você sabe desse caso. Pediu para o motorista parar e ele entrou em oração e tal. O disco foi embora e depois ele disse para os amigos que ele foi informado por Emmanuel, né, que seriam seres e não de boa índole, inclusive que eles teriam que ter tomado cuidado realmente com orações. Exato. Da mesma forma que em nosso plano espiritual tem equipes que se organizam para atacar os encarnados, entre orbes não seria diferente, até porque isso existe até dentro do nosso próprio corpo, né, físico, seres que nos atacam e seres que nos defendem simultaneamente. Então, diante desta sua colocação, nós podemos deduzir que, por exemplo, numa reunião mediúnica, né, de um trabalho de desobsessão, é possível, então, a comunicação desses chamados
ETs, na realidade são habitantes de outros mundos, de outros orbes. Então seria possível também que acontecesse essas comunicações? Nós colocamos no capítulo 5 da obra que o espírito, vamos falar assim, uma faceta muito pequena estaria gerenciando a atual personalidade. A mente, o perispírito, o corpo físico nessa experiência atual. Mas a maior parte desta consciência estaria em várias dimensões simultâneas, fazendo N tarefas simultaneamente. E hoje a própria ciência já demonstra, com várias pesquisas, né, já temos mais de uma delas catalogadas, 2 ou 3, onde fótons em dimensões diferentes vivendo a mesma realidade. Ou seja, um espírito que se comunica numa reunião mediúnica, ao ser orientado, essa informação está indo para várias dimensões simultâneas e ele mesmo pode estar em várias dimensões simultaneamente. Então o trabalho é muito sério e maravilhoso de evangelização desses seres, quando nós percebemos que eu não estou orientando um ser somente. Quando se orienta uma perturbação, um conflito, uma emoção ou qualquer segmento, nós podemos estar orientando uma entidade formada por fragmentos de N seres numa só realidade que nós chamamos de elemental, uma consciência organizada, e quando se atende essa entidade, nós vemos o alívio em incontáveis seres encarnados ou não, como nós já fizemos as nossas experiências mediúnicas comprovando essa realidade. Desde evocar a consciência do indivíduo que está com a problemática e às vezes a substituição da personalidade, como fazia Gustave Geley, Gabriel Delany, Leon Denis e vários outros e narraram em suas obras, como outras facetas desse mecanismo da consciência em ascensão. Quando nós entendemos que ali não está o todo, mas sim um fragmento, fica muito fácil fazer o trabalho de orientação e reorganização das ideias e da reharmonização do contexto onde se encontram essas realidades. Que beleza, hein, Vladimir? É realmente, né? Muito importante. Então já estamos tratando de temas, não acho polêmicos, mas possivelmente muitas pessoas que nos acompanham vão ver como temas polêmicos. A gente encara como temas naturais, né? Passíveis e possíveis de serem estudados e assimilados. Por exemplo, no livro Nosso Lar, há a passagem onde a mãe de André Luiz, que habitava uma outra esfera, ela vai visitá-lo, né? Acho que ela visita 2 ou 3 vezes, agora eu não me recordo muito bem. Mas uma das vezes a gente percebe que quando ela ia embora, ela disse a seguinte informação para ele: não, eu preciso passar pelos gabinetes, eu esqueci o nome agora, mas determinada instituição, para que ela pudesse retornar aonde ela estava, no plano que ela habitava. Tanto que quando ele, André Luiz, ele foi fazer essa visita até este plano onde ela habitava, a mãe dele, ele não foi com o seu perispírito. O perispírito ficou ali em Nosso Lar e ele foi, como ele mesmo relata no livro, em corpo mental. Agora, se nós tivéssemos, partindo deste princípio, se nós tivéssemos, por exemplo, um espírito que habita um plano superior, e esse espírito fosse atuar por um tempo mais dilatado num plano inferior, seria possível ou seria necessário uma reencarnação no plano espiritual? É o que um outro moço também que causa uma polêmica em alguns aí, mas um ser formidável chamado Carlos Bacelli. Fala, reencarnação a gente tem que ver de onde a gente está falando, que para a mãe de André Luiz, ele estava reencarnado na colônia Nosso Lar. Para ele, a família continuava reencarnada na Terra. Depende de onde estamos vendo. Então, o processo é grandioso quando sabemos que ele, com 36 horas ininterruptas de trabalho, sem esperar gratidão, recompensa, ele construiu uma espaçonave psíquica, que ele chamou de corpo mental, para estar alguns instantes com a mãe dele. Não dava para ficar muito tempo. E a cada segundo nós estamos construindo esses veículos perispirituais, para que viajemos cada vez em velocidades mais intensas e extensas, porque se a mãe de Chico em alguns segundos chegou no planeta Marte, imagina o veículo perispiritual que ela criou. E nós achamos no Livro dos Espíritos pelo menos 5 elementos formando o que nós chamamos de perispírito. Lá, como princípio inteligente, ainda o agente, o intermediário, era a própria matéria primitiva de onde ele saiu.
Então ele sai, individualização como princípio inteligente, e quem ficou na retaguarda era o agente intermediário, o equivalente ao corpo físico e o perispírito. Mas na questão 27 já fala que o intermediário entre o espírito e a matéria que ficou na retaguarda é o fluido universal. Na questão 65 já não é mais o fluido, mas o princípio vital. Na questão 140 já não é mais o princípio vital, mas a energia vital, que o princípio dá origem à vida, a energia organiza e mantém. E assim nós vamos ver várias facetas desse universo perispiritual que, por coincidência ou não, é o capítulo mais longo do livro, porque nos encanta esses veículos, esses instrumentos, que hoje o corpo físico é um veículo mais denso. Amanhã ele vai ser um veículo mais sutil. E ele próprio vai evoluindo e galgando os degraus e vai cedendo espaço para outros que estão na retaguarda. Mas como você interpreta ou como você vê esta informação, inclusive, né, de Carlos Bacelli, mais diretamente do Dr. Inácio Ferreira, da questão do espírito que vai fazer esta passagem para um plano inferior, no caso, em termos de evolução, ter que passar por um útero, né, também no plano espiritual. Você concorda com essa informação? Como que você vê este caso? Eu não precisaria ir muito longe. Eu poderia pegar na obra de Gabriel Delane e várias outras, mas vamos ficar com Camille Flammarion na obra Deus na Natureza. A mesma lei que rege o micro, rege o macro. A reencarnação, segundo Miramês, existe em todas as frequências. Então não precisaria mais nada para responder esta faceta. Porque se aqui é uma cópia grosseira dali, quem está falando de esfera, planeta Terra, que em relação a muitos outros orbes do nosso próprio sistema é um planeta bem precário em relação aos demais, imagine em várias faixas vibracionais o processo é o mesmo, é semelhante. Agora, em planos mais abrangentes, como Maria João de Deus retrata em Cartas de uma Morta, que seres encarregados de executar os decretos do Altíssimo retornaria ao reino mineral para estimular as forças mentais destes elementos nos minérios. Esses eu não acredito que precisaria fazer esse processo de nascer no útero, porque eles vão miniaturizando as suas facetas, né, assim, de partículas de sua própria consciência para transformar-se num elemento a nível de dialogar com outro semelhante como fez Jesus em relação a nós. Vou deixar então os microfones, Vladimir, para a sua última colocação, tá? Para o nosso amigo Sebastião Camargo. Realmente eu gostaria que ele falasse um pouquinho mais desse livro, né? Que ele tem feito a divulgação aí, que ele realmente fez um estudo de 3.000 anos, conforme ele mesmo nos colocou aqui. O que mais a gente pode encontrar nesta obra de sua autoria? Ela propõe 3 facetas, ou 4 basicamente. A primeira é entender o ensinamento dos espíritos como um ensino universal. Isso é a primeira proposta. A segunda, a pessoa que realmente estudar e compreender, visando o aproveitamento total, não desperdício, fazer o máximo com o mínimo, ela vai economizar recursos em torno de 60% do seu salário no final do mês. Na outro campo, ela pode transformar-se por compreender o universo biológico, o universo perispiritual, a própria mente, a consciência, ser o médico dela própria e não necessitar mais de assistência nem no plano físico nem no espiritual, porque ela conseguirá gerenciar a própria vida. E em nível máximo, partir desde o autoconhecimento nas buscas das suas origens até a autoiluminação, compreendendo que tudo que existe nasceu do mesmo elemento, está no mesmo todo, regido pelas mesmas leis, solidário, e o menor movimento de um único ser afeta o todo. Muito bem, eu quero agradecer o Nelson, né? Nelson, qual é o sobrenome, Nelson? Nelson Camargo também. Eita, tá aí o Nelson lá do Centro Espírita Francisco de Assis, que trouxe aqui o Sebastião, né, pra gente aqui no Hospital Benedita Fernandes. Nós estamos gravando esse programa no Hospital Psiquiátrico Espírita de Araçatuba, São Paulo, Benedita Fernandes. Quero agradecer o João, eu brinco sempre, o João, nosso cinegrafista, né, João? Um abraço, João, muito obrigado. Tá? João Júlio Saraiva, né? E o Vladimir, né, que é um dos dirigentes do Centro Espírita Benedita Fernandes. O João também é um dos dirigentes do Centro Espírita Benedita Fernandes. O Vladimir é funcionário, inclusive, aqui da casa, né, do hospital. Eu quero deixar os microfones, Vladimir, para sua despedida. E pedir para o Sebastião fazer a prece de encerramento para nós, tá?
a despedida do Vladimir Vitoriano da Silva, nosso amigo. Diante de tantas colocações, né, que inclusive mexem com a nossa mente, com a nossa consciência, né, mostra cada vez mais para que realmente nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada. Por mais que estudemos, não há muito ainda a ser descortinado. As informações, tá tudo aí para nós, né? É só a gente se esforçar um pouquinho mais, mas nunca esquecendo a questão que foi colocada desde o início, a exemplificação. O exemplo maior de Jesus. Porque se não fosse a exemplificação que ele nos legou como uma lição maior para todos nós, possivelmente aquilo que foi escrito teria se perdido completamente. Mas através da exemplificação que foi tão forte, tão presente na obra do Cristo, por todas as adulterações, por tudo o que foi realizado ao longo desse tempo no Evangelho, aí nós ainda temos as informações conosco e elas ainda nos tocam. Então, só queria agradecer pela oportunidade, pela presença, pelo aprendizado mais uma vez e saudar os nossos amigos, nossas amigas, para que realmente vão em frente. Trabalhem a questão das limitações, né, das autolimitações. Superem-se, transcendam. Esta é a mensagem. Muito bem. E ler, né, os livros. Antes, muitas vezes as pessoas criticam bastante certo livro ou determinada coisa, né, sem conhecimento, sem ler, inclusive, né, Vladimir? Como que você vai ter uma opinião sobre alguma coisa se você não conhece? Né? Ficar só repetindo o que outro diz? Nós já estamos bastante grandinhos, né, na doutrina para ficar justamente só trazendo informação que nós recebemos, sem saber a fundo, sem conhecer e sem analisar o que nós estamos falando. Muito bem, quem quiser adquirir o livro, também CDs, né? Tem vários CDs muito interessantes, importantes do Sebastião Camargo. Entre no site, tá? Entre no site do Sebastião. É facinho, hein? Sebastião Camargo. Sebastião Camargo, né? Tudo juntinho. sebastiaocamargo.com.br. Aí você fica sabendo certinho como adquirir os CDs e o livro, né, do Sebastião Camargo. Quero agradecer muito a sua presença, a sua participação no nosso programa e deixar os microfones do programa A Voz do Espiritismo, do site avozdoespiritismo.com.br, para suas considerações finais e que você faça a prece de encerramento de hoje para nós. Eu que agradeço o programa A Voz do Espiritismo, agradeço a você, ao Vladimir, ao João, a todos os que englobam essa equipe no plano físico e no espiritual, porque segundo Viana de Carvalho, o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. E como essa síntese cósmica, quando vamos orar, conforme o Evangelho, que cada palavra deve revelar uma intenção, a nossa intenção maior é que essas luzes do céu, como filosofia, possa iluminar a consciência de todos os seres que ainda não entenderam em profundidade o ensino de Jesus, a proposta do teu Evangelho. Porque a filosofia tem a função de nos iluminar pelo conhecimento, a ciência de nos esclarecer quanto à funcionalidade daquilo que estamos buscando compreender. Mas somente a moral, a vivência da mais pura moral evangélica, o Evangelho do Cristo, nos liberta de fato. Por isso, nesse instante, convido a todos para que abram as suas mentes, as suas consciências, no desejo de compreender-se. Porque se nós nos compreendermos, compreendendo desde a nossa origem o porquê estamos aqui, o porquê existimos, qual a nossa real função e para onde podemos ir, nós compreenderemos o mundo. O micro contém o macro e vice-versa. Então pensem somente no que gostariam que tornasse realidade em vossas vidas. Se desejam a saúde, pense na saúde. Fale sobre saúde.
vivam saudavelmente. Procure focar o pensamento alinhado com os sentimentos, com os desejos de concretização, para que as palavras possam expressar o sentir e o pensar na mesma frequência, para que a nossa vivência nos nossos atos diários possam confirmar aquilo que pensamos, sentimos e falamos. E que Deus, o arquiteto cósmico, que Jesus, um dos seus emissários, que está mais próximo de nós, mais ligados a incontáveis outros, possam multiplicar milhões de vezes através de todas as frequências de vida que nos assistem neste e em outros planos, as possibilidades de compreender e vivenciar o ensino do Cristo. Muita paz, muita luz, muito obrigado a todos.